A Bíblia apresenta não apenas o inferno, mas também a solução: Cristo Jesus, com sua imensa misericórdia e amor, estende a toda a humanidade Jesus Cristo como a solução para o inferno. O próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versos 6. Esta é uma declaração profunda que coloca Cristo no epicentro da humanidade, como solução, caminho e saída para aqueles que desejam largar as trevas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, afirma que a salvação não é encontrada em ninguém mais, pois não há outro nome debaixo ou em cima dos céus dado ao homem, pelo qual podemos ser salvos. A Bíblia consistentemente aponta para Cristo como a solução singular para o problema do pecado. A separação de Deus é o que causa alguém ir para o inferno. Aquele que rejeita a graça de Deus através de Jesus Cristo enfrentará a eterna separação total de Deus. Em palavras simples, o inferno foi criado como lugar de punição para o diabo e seus anjos. Porém, por causa do pecado do homem, também se tornou um destino para quem recusa a graça de Deus. Mas o desejo de Deus é que todos venham ter o arrependimento. E se não houvesse o inferno? A existência do inferno ressalta uma realidade da justiça. Se não existir inferno, onde está a justiça para o mal? Porém, a existência da salvação mostra a profundidade da misericórdia de Deus. Deus poderia ter deixado a humanidade às suas consequências e suas escolhas, mas em vez disso, Ele estendeu a mão da graça através de Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 8, coloca isso claramente. Deus demonstrando seu amor por nós, enquanto ainda éramos pecadores, pelos quais Cristo morreu por nós, mesmo quando estávamos perdidos, mesmo quando estávamos longe da presença de Deus. Deus forneceu uma maneira de salvação. Não é apenas um conceito, uma filosofia, mas uma oferta genuína de amor. Há muito tempo, o homem fica assustado com o que lhe espera após a morte. Mas a Bíblia oferece percepções sobre essas ideias através de uma visão bíblica de inferno. É essencial mergulharmos em ambos testamentos para termos referência do inferno. No Antigo Testamento, o Seol, que é o inferno, é descrito como um lugar sombrio, silencioso, onde tanto os justos como os injustos vão após a morte. Não é necessariamente um lugar de punição ou recompensa, mas sim um reino sem memória. Na sepultura, quem vai te louvar? O salmista, lá em Salmos 6:5. O conceito de inferno contrasta com muitas interpretações modernas do inferno. Em vez de um poço cheio de fogo e de tormento, o inferno é frequentemente visto como um estado de inconsciência, um lugar de descanso para almas que aguardam uma eventual ressurreição ou julgamento. O Novo Testamento, escrito em grego, introduz termos variados e conceitos que fornecem uma visão mais sutil da vida após a morte e do desaparecimento do Geena, que quer dizer injusto. Este termo tem suas raízes no Vale de Ron, uma localidade ao sul de Israel. Historicamente, era um lugar onde antigos israelitas pagãos sacrificavam seus filhos no fogo
tornando-se ali um lugar de punição, de tormento. Na época de Cristo, o Geena tornou-se uma metáfora para o destino final do perverso. Jesus muitas vezes usava o Geena para descrever as consequências do pecado. Mas eu te digo que todo que aquele que é zangado com seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar seu irmão será responsável perante o advogado, e quem disser que você é tolo estará sujeito ao inferno, ao Geena de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22. A morte e o Hades, que quer dizer sepultura, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se o nome de alguém não for encontrado no livro de ouro, no livro da vida, esse também será lançado no lago de fogo. O Novo Testamento apresenta locais físicos de tormento. O inferno, como estado eterno de separação de Deus, é sem dúvida nenhuma o mais profundo aspecto terrível do inferno, a total ausência da presença de Deus, que é fonte de amor, de vida. Deus então dirá aos que estão em sua esquerda: afaste-se de mim, você que está condenado ao lago eterno de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versos 41. O retrato que a Bíblia faz do inferno, que evolui do Antigo Testamento, de um reino sombrio sem memória, para um lugar de separação total e de condenação. O Novo Testamento nos convida para questões profundas da vida e da morte, e das consequências finais de nossas ações e crenças. Mas a Bíblia relata que o inferno é uma escolha, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Isso não quer dizer que as pessoas decidem quando ir ou não ir para o inferno. Tudo depende de suas ações em vida. Jesus fala daqueles que, apesar de vendo os sinais e maravilhas, rejeitaram. João capítulo 3, versículo 19. Jesus disse que este é o julgamento. A luz chegou no mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram más. Este versículo sugere que mesmo quando apresentado como verdade e a luz que é Jesus, as pessoas às vezes escolhem a separação de Deus devido aos seus atos, escolhas. O livre-arbítrio é um presente de Deus. Deus respeita a nossa vontade. Isso significa que temos a capacidade de escolher amar, rejeitar, procurar, afastar. O próprio Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e comerei com ele. Apocalipse 3, versículo 20. Esta é uma mensagem poderosa, direto do Criador do Universo. Está à porta dos nossos corações a bater. Ele não força a sua entrada, mas se nós abrirmos a nossa porta, Ele entrará e ceará conosco. Se não deixarmos, então Ele respeita a nossa escolha. O caráter de Deus e a questão da natureza do inferno e suas implicações têm sido tópico de discussões há séculos. Para entender isso melhor, vamos mergulhar na Bíblia e ver o que diz sobre a natureza de Deus. Em particular, eu amo esse versículo, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam só que versículo maravilhoso, destaca a magnitude do amor de Deus
Ele sacrificou seu próprio Filho para nos salvar. Em Romanos 5:8 nos diz: mas Deus demonstrou seu amor por nós. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso significa que Deus não é condicional o seu amor. Ele nos amou mesmo quando nós estávamos perdidos em nossos pecados. Deus é justiça, porém o amor não é o único atributo de Deus. O salmista, no Salmo 89, diz que a retidão e a justiça são os fundamentos do trono, o amor e a fidelidade. Isso significa que, embora Deus esteja amando, Ele também garante que a justiça seja feita. Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu trabalho. Isso destaca que a justiça de Deus é imparcial e é baseada em nossas ações. A santidade de Deus é uma questão crucial, o aspecto da natureza de Deus. Em Isaías 6:3 diz: eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e sua glória enche toda a terra. A santidade de Deus é incomparável. É por isso que o pecado não pode existir em sua presença. Em 1 Pedro 1:16 reitera isso, dizendo que está escrito: seja santo porque eu sou santo. Deus nos chama para ser santos, porque Ele mesmo é santo. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus é justo e santo, e que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento. Essa é a vontade de Deus. 2 Pedro 3:9. O Senhor não é lento em mantendo as suas promessas, como alguns entendem como lentidão. Em vez disso, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém morra ou se perca, mas que todo mundo venha ao arrependimento. Isso mostra a imensa paciência que Deus tem conosco, para que nós venhamos se arrepender e se afastar do pecado. Jesus ensinou que o céu e o inferno são reais, lugares semelhantes a do homem rico e do pobre da história da parábola. Muitas pessoas hoje estão satisfeitas em suas crenças e de que suas almas estão seguras, mas muitos ficarão surpresos quando ouvirem a palavra de Cristo: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. O apóstolo Paulo dizendo: como é bom ter coragem, esperança e confiança. Prefiro estar ausente no corpo, mas esteja na casa do Senhor. 2 Coríntios 5:8. Os salvos são imediatamente levados aos céus pelos anjos, enquanto os incrédulos são imediatamente lançados no tormento do inferno. A história do homem rico e Lázaro ilustra essas verdades. Aqueles que estão no inferno se lembrarão das suas oportunidades perdidas e a rejeição do Evangelho, e de que não há purgatório ou meio termo. Ore comigo. Obrigado, meu Deus, pelas lições e da vida que o Senhor me mostrou nestas parábolas dos dois homens, da parábola do rico e do Lázaro, da vida após a morte. Sou grato a Ti, ó Senhor, por ter escrito meu nome no livro de ouro, no livro da vida, e ter me tornado Teu filho, Senhor. Peço que o amor que tenho por Ti e pelos meus outros irmãos se mantenha crescendo dentro de mim. Peço também para que as coisas que possuo não se tornem um ídolo na minha vida, ou me distraia e me tire dos Seus planos.
Viverei a minha vida para te agradar, ó Deus, em tudo. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço. Você pode dizer amém?